E é um passo da votação. O projeto que derruba a decisão do presidente Lula de homologação de terra indígena no Morro dos Cavalos entra na prioridade da Câmara dos Deputados. Quem conta os detalhes para a gente é a Danila Bernardes, ao vivo de Brasília. Boa noite para você, Danila. Oi, Tatiana, boa noite para você. Boa noite para você também que nos acompanha. Exatamente, Tatiana, a urgência desse PDL, esse projeto de decreto legislativo, foi aprovado e, com isso, ele entra na pauta de prioridades da Câmara dos Deputados. Mas não existe ainda, Tatiana e pessoal que nos acompanha, uma previsão de quando será votado, justamente porque na próxima semana não teremos sessões aqui no Congresso Nacional, porque os parlamentares vão ficar afastados para os festejos juninos, né? Já é tradição ter essa semana off aí para os festejos juninos. Esse projeto de decreto legislativo surgiu no Senado, foi apresentado pelo senador catarinense Esperidião Amin, do PP, e o objetivo é justamente derrubar essa medida, essa decisão do presidente Lula de homologação de terras indígenas no Morro dos Cavalos, em Palhoça. O requerimento com pedido de urgência para poder ter essa prioridade na votação desse PDL foi apresentado pela deputada federal Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, e ela falou com a gente por que acredita que é tão importante ter essa derrubada dessa homologação de terra indígena. Vamos ver. Reforça e garante o nosso direito à propriedade e à segurança jurídica. Não é só um problema do Morro dos Cavalos, de quem mora ali, de quem tem uma escritura ali há mais de 50, 60 anos. Né? É uma questão de a gente saber que amanhã pode ser o seu terreno, a sua casa, o seu apartamento, que chega um decreto aqui de Brasília dizendo assim, isso ali é uma área de proteção ambiental, isso ali é uma área de terra indígena, isso ali é uma área de quilombolas. Né? O nosso direito à propriedade vai se acabando. A gente precisa saber que isso está acontecendo no Brasil. Como esse PDL ele já foi aprovado no Senado, basta ser aprovado aqui também na Câmara dos Deputados para começar a valer, para ter realmente essa derrubada da homologação da terra indígena e o Morro dos Cavalos não ser mais considerado uma terra indígena. Tatiana, eu volto com você. Ô Danila, uma medida provisória cria também as regras do piso mínimo do frete rodoviário. Gostaria que você explicasse melhor para a gente. Exatamente, uma MP que já estava com um prazo bastante curto para ser votada aqui no Congresso Nacional e foi aprovada na Câmara dos Deputados, segue para análise do Senado. O Senado deve analisar nos próximos dias também essa medida provisória. A aprovação foi bastante comemorada, Tatiana, mas o relator, que é o deputado catarinense Zé Trovão, do PL, ele incluiu um jabuti no texto. O que é um jabuti? É um outro ponto no texto que já estava tramitando, ele incluiu um outro assunto ali para passar também, para ser analisado e votado tudo junto. E esse jabuti é que trouxe bastante polêmica nesse texto, nessa chamada MP do frete. Nós preparamos uma reportagem para explicar os detalhes dessa polêmica, desse jabuti para vocês. Você confere a partir de agora. A medida provisória criou as regras do piso mínimo do frete rodoviário, mas para continuar valendo, precisa da aprovação do Congresso Nacional. O relator do texto na Câmara dos Deputados foi o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Esse processo ele só foi possível porque houve muita pressão de fora para dentro. A pressão de dentro a gente já estava fazendo, mas quando esse time chegou em Brasília com ônibus e tudo mais, acho que eles se assustaram e entenderam que o negócio era muito sério. O relator, o deputado Zé Trovão, fez algumas mudanças no texto. Ele incluiu pontos como, por exemplo, a alteração nas regras sobre o excesso de carga e multas por excesso de velocidade. Além disso, o mais polêmico, a anistia, ou seja, o perdão por multas de caminhoneiros que participaram de protestos que aconteceram logo depois das eleições de 2022. O texto base da MP cria penalidades para empresas que descumprirem o pagamento do piso mínimo do frete, como multas e suspensão do transporte. Em caso de reincidência, as multas vão variar de 100 mil a 1 milhão de reais. A proposta também prevê a perda do registro por até 2 anos para empresas que acumularem 2 suspensões em um período de 24 meses. A medida é muito simples de se explicar.
ela tira um caminhoneiro da escravidão, de ter que trabalhar conforme embarcador, conforme transportador quer, sem pagar o piso, sem respeitar o quanto custa para aquele transporte ser feito naquele momento. Ela simplesmente acaba com isso, ela coloca uma regra. Ela diz o seguinte, olha, quanto custa para se dirigir um caminhão hoje? Quanto custa para se transportar essa carga do ponto A ao ponto B? Custa tanto, então você tem que pagar tanto ou não tem conversa. Para a FETRANSESC, a Federação das Empresas de Transportes de Carga e Logística do Estado, a medida ajuda a fazer justiça para custear o mínimo da operação do transporte. Essa normativa ela vem para trazer uma remuneração minimamente justa, ou seja, não estamos falando aqui nem de rentabilidade, lucratividade, nós estamos falando de custos operacionais. Em tese, as operações de transporte que serão realizadas, elas estarão pelo menos remunerando o custo. Isso não quer dizer que esse seja o teto da remuneração, né? Então, é uma referência mínima, é o salário mínimo do transportador para uma determinada operação. Com certeza, mais dignidade para os autônomos e também mais segurança nas rodovias.